Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Série Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal, onde nós falamos sobre a Bíblia, a palavra de Deus, nós falamos sobre religião, sobre fé, respondemos perguntas, inclusive você pode entrar no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, já aproveita para me seguir no Instagram, se ainda não é inscrito lá no meu Instagram, me segue, tá? E você pode mandar a sua pergunta com um vídeo, e eu vou responder a sua pergunta aqui no canal. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Olá, Pastor Doni, tudo bom? Que privilégio poder mandar uma mensagem para o seu canal, para você, uma pessoa que eu muito admiro, um canal assim maravilhoso, que eu indico para todas as pessoas. Eu fiz uma anotação aqui para eu não me perder no meu raciocínio e vou estar lendo as minhas questões. A minha pergunta ela é sobre a eternidade. Quando nós estivermos com corpos incorruptíveis e imortais, nós veremos a face de Deus? Deus será inacessível, invisível ou o contrário? Pergunto isso porque lá no texto de João 4:24, durante a conversa com a mulher samaritana, Jesus disse: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A minha compreensão pessoal desse verso é que ele enfatiza a necessidade de uma comunhão pessoal, íntima, verdadeira com Deus. No entanto, ouvi um pregador afirmar que nós não veremos a Deus, apenas a Jesus, porque essa passagem indicaria que Deus sendo Espírito, Deus não teria nenhuma forma. Segundo ele, só veríamos sua glória e a sua luz. Ele também mencionou que no meio teológico, inclusive no meio teológico adventista, esse seria um consenso incontestável, sem margem para debate, e que as descrições bíblicas de Deus com mãos, pés, face, seriam apenas representações antropomórficas para facilitar o entendimento humano. Então, eu gostaria, portanto, de saber, existe alguma base bíblica no original hebraico que sustente essa interpretação? O espírito de profecia menciona algo específico sobre essa questão? Esse realmente é um consenso entre os teólogos adventistas? Pergunto isso porque eu sou adventista. Esse tema é abordado dessa forma no curso de teologia da Igreja Adventista. Agradeço muito antecipadamente por sua orientação e esclarecimento, porque isso vai me trazer muito conforto, eu saber a respeito disso e crescimento na minha vida espiritual. Um grande abraço. Muito obrigado, Rosiane, por sua pergunta. Na verdade, uma pergunta muitíssimo interessante. E como você apresentou 3 tópicos para a resposta à sua pergunta, eu quero abordar então a minha resposta contemplando estes 3 tópicos. Você me perguntou o que a Bíblia diz sobre este assunto, o que Ellen White vai falar sobre este assunto e se é um consenso dentro da teologia, principalmente dentro da teologia adventista, de que nós não veremos a Deus. Então, eu não conheço o pregador que falou isso, mas o que eu posso afirmar já de antemão para você está longe de ser verdade esta afirmação de que a teologia adventista ela já solidificou este tema e que é incontestável. Isso aí não confere com a realidade, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, vamos analisar textos bíblicos e vamos analisar alguns textos de Ellen White sobre este assunto e depois eu vou trazer a opinião de teólogos, naturalmente, teólogos da nossa igreja, tá? Bom, vamos começar então com a Bíblia. Mateus capítulo 5 e o versículo 8 é um texto muitíssimo interessante na palavra de Deus. Esta, na verdade, é um sermão que foi pregado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, essa fala veio do próprio Senhor Jesus. E em Mateus capítulo 5 e o verso 8, ele vai dizer assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem está falando que nós veremos a Deus é Jesus. Jesus é quem dá a primeira resposta para este questionamento. Será que nós veremos a Deus? Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ah, mas eu interpreto esse texto de maneira figurativa, espiritual, vamos ver a luz de Deus, mas não vamos ver de fato a face de Deus. O texto diz que nós vamos ver a Deus. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 e o verso 10. É um texto também muito interessante, onde Jesus diz assim: Vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Olha só, Jesus diz que os anjos veem a face de Deus. Eles veem a face de Deus. Então, mais uma passagem mostrando criaturas, ou seja, seres que de fato foram criados, vendo a face de Deus. Jesus é quem está afirmando, mais uma vez, não sou eu, não é nem um profeta, é o próprio Cristo afirmando. Primeiro Jesus diz, e os limpos de coração, eles verão a Deus. Ah, mas ninguém pode ver a Deus, ninguém pode ver a Deus. Aí Jesus diz, pois eu digo a vocês que os anjos veem a face de meu Pai, que está nos céus. Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse capítulo 22 e o versículo 4. Vamos ler o verso 3 e 4, diz assim: ali não haverá mais maldição contra alguém, nela estará, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Aqui é um texto fantástico, que inclusive nós vamos analisar em alguns textos de Ellen White, que ela cita esse texto aqui, dando uma clara evidência de que vamos ver a face de Deus. Você citou o texto de João, capítulo 4, onde Jesus vai conversar com a mulher samaritana, e ele, quando ela questiona acerca da adoração, devemos adorar aqui, devemos adorar em Jerusalém, onde que devemos adorar? Jesus diz, olha, os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O fato de Jesus falar que Deus é espírito não o torna um ser sem forma, sem aparência. Enfim, esse texto não pode ser utilizado para advogar este tipo de interpretação simplesmente tomando como base a palavra espírito, até porque quem acredita em um espírito informe, essa coisa assim meio vaga, como um vento, não tem forma, não tem aparência, isso aí é uma visão espiritualista, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a palavra espírito, a não ser que esteja referindo-se ao vento, o fôlego de vida, quando é uma referência a seres celestiais, incluindo a divindade, naturalmente está falando de seres que têm forma, que têm aparência. Por exemplo, a Bíblia nos dá conta de que os anjos, e a Bíblia os chama desta forma, os anjos são espíritos ministradores. É assim que a Bíblia chama os anjos de Deus, espíritos ministradores. Ora, se são espíritos, então quer dizer que nós também não veremos os anjos? Porque eles são seres espirituais? Não, a expressão espiritual, ou seja, não é carnal, é apenas para trazer uma diferenciação entre nós, seres humanos carnais, e seres espirituais. Mas esta nomenclatura espiritual não significa informe, sem forma, sem aparência. A propósito, a Bíblia vai nos dizer que aqui em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 26 vai nos dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí alguém poderia dizer, mas isso não inclui o aspecto físico? É aí que nós vamos ver o que Ellen White diz. O que Ellen White diz? E aí depois nós vamos falar sobre a teologia, o que os teólogos falam. Inclusive esse texto que eu li a princípio, Mateus capítulo 5 e o versículo 8,
a nossa teologia vai ter uma interpretação bem interessante sobre este verso. Mas vamos ler alguns trechos do que diz Ellen White acerca deste assunto? Livro Atos dos Apóstolos, página 484, Ellen White diz assim: o grande propósito que constrangia Paulo a prosseguir em face das durezas e dificuldades deveria levar cada obreiro cristão a consagrar-se inteiramente ao serviço de Deus. Atrações mundanas se apresentarão para afastar sua atenção do Salvador, mas ele deve prosseguir em direção ao alvo, mostrando ao mundo, aos anjos e aos homens que a esperança de ver a face de Deus compensa todos os esforços e sacrifícios que a concretização dessa esperança requer. Então o texto é muito claro, nós temos uma esperança, e a esperança é de quê? De ver a face de Deus. Olha mais esse texto aqui no livro Conselhos sobre Escola Sabatina, página 157. Eis o que Cristo desejava ver na obra da Escola Sabatina. Os anjos que no céu veem a face do Pai guardam as crianças e jovens a quem, como agentes vivos de Deus, ensinais o caminho da salvação. Nesse texto aqui, confirmando o texto bíblico, os anjos de Deus veem a face do Pai. Olha mais esse outro texto aqui que diz o seguinte: não podemos agora ver a glória de Deus, e é só recebendo-o aqui que seremos habilitados a vê-lo, afinal, face a face. Alguns interpretam esse texto de maneira equivocada e podem dizer o seguinte: não, o que Ellen White está dizendo é que nós vamos ver no final a glória de Deus. Perceba que o texto inicia dizendo: não podemos ver agora a glória de Deus. Então o que a gente vai ver? A glória de Deus. Mas o texto, preste bem atenção, porque o texto não está dizendo exatamente isto. Preste bem atenção. Glória é uma palavra feminina. E olha o que diz o texto: não podemos agora ver a glória de Deus. E só recebendo quem? A Deus. Está no masculino agora. Aqui que seremos habilitados a vê-lo, afinal, face a face. Se fosse uma referência à glória, o texto estaria escrito da seguinte forma: não podemos agora ver a glória de Deus, e é só recebendo-o aqui que seremos habilitados a vê-la, afinal, face a face. Ou seja, eu recebo a Deus na minha vida aqui na terra e vou poder ver a glória dele no final. Mas o texto não diz isso. O texto diz que nós vamos ver a Deus, vê-lo face a face. Não, mas por que então começa falando de glória? Veja, por que nós não podemos ver a Deus face a face aqui? É simples. A resposta é muito simples. Porque se nós víssemos a Deus como seres pecadores que somos, a sua glória nos fulminaria. Por isso que o texto começa dizendo: não podemos ver a glória de Deus. Ou seja, se eu visse a Deus em sua glória, eu seria fulminado. Mas recebendo-o aqui, é que seremos habilitados para, no final, vê-lo face a face. Deus deseja que conservemos os olhos fitos nele, para que percamos de vista as coisas deste mundo. Não temos tempo para que qualquer de nós retarde esse preparo que nos habilitará a ver a face de Deus. Olha como o texto é claro. Temos de aqui tornar-nos semelhantes a Cristo e conhecê-lo como Salvador presente e pessoal. Então, o texto é muito claro ao afirmar que nós vamos ver face a face, e depois diz que nós vamos ver a face de Deus. Olha mais esse outro texto. Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 265 e 266, dizem o seguinte: no final verão o seu rosto, aquela referência de Apocalipse 22 e o verso 4 que eu li. No final verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. E qual é a felicidade do céu se não a de ver a Deus? Que maior júbilo poderá ter o pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar a face de Deus e tê-lo por Pai? Gente, mais claro do que isso, só o rio puro da água da vida. Então eu não sei de onde esse pregador arranjou essa ideia, mas o espírito de profecia é muito claro em nos afirmar que nós vamos ver a face de Deus, e ainda pergunta qual é a maior alegria para nós de estar no céu, se não ver a face de Deus, ver o rosto de Deus. Deus, o Deus que nós acreditamos, ele é próximo aos seus filhos. Ele não é um ser que não possa ser visto, que não possa ser contemplado, que não possa ser abraçado. Ele quer ter uma íntima relação conosco.
Então, ao chegar ao céu, sim, você terá o privilégio de abraçar a Deus, de olhar nos olhos de Deus, de beijar a face de Deus. A glória que hoje nós não podemos contemplar porque seríamos fulminados, poderemos finalmente ver quando Paulo diz que aquilo que é corruptível for revestido da incorruptibilidade. Por enquanto a gente enxerga como se fosse um espelho, mas um dia nós o veremos como ele é. Como ele é. Então veremos sim a face de Deus. Olha mais esse texto aqui. Os remidos hão de encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso Salvador. Que alegres conversas hão de eles ter com essas almas. Dirão, eu era pagão em terras pagãs, tu deixaste teu lar confortável e vieste ajudar-me a encontrar Jesus e a crer nele como o único Deus verdadeiro. Olha que coisa fantástica, esse texto aqui já traz uma dupla mensagem, né? Para aqueles que acham que Jesus não é Deus, são antitrinitarianos. Olha que texto claro, Ellen White dizendo que Jesus é Deus, um Deus verdadeiro. Mas, continuando, destruí meus ídolos e adorei a Deus, e agora vejo-o face a face. Estou salvo, eternamente salvo, para ver perpetuamente aquele a quem amo. Olha só, o texto falando daqueles que se converteram através do trabalho que a gente faz e vão chegar lá no céu e vão agradecer a nós e olha que bom que você saiu da sua casa, pregou o evangelho para mim e agora eu posso ver a Deus face a face e vou passar a eternidade vendo aquele a quem eu amo. Lindo o texto, não é? O texto que nós vamos ver a seguir é um comentário de Ellen White sobre Gênesis no capítulo 1 e o verso 26. Lembra que eu li para vocês? E o texto diz, façamos um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Disse o Senhor Deus. Mas espera aí, será que isso aqui envolve o aspecto físico? Porque foi dito, na pergunta que a nossa amiga Rosiane fez, que dizer que Deus tem face, que tem braços, que Deus tem um corpo semelhante ao nosso, isso é antropomorfismo. É você atribuir ao divino características humanas, e isso não pode ser verdade, porque Deus é espírito, e por ser espírito ele não tem forma. Não, 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 não. Essa ideia de Gasparzinho, de que é um vento que não tem forma, isso não é teologia adventista. Isso não é teologia adventista. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos sim que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus tem forma. O fato de a Bíblia chamar Deus de Espírito, como já expliquei, não quer dizer que ele não tenha forma. Agora vamos ver o que Ellen White diz sobre isso? O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai, mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras e os apetites e paixões estavam sob domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. O texto é muito claro em afirmar: o homem deveria ter a imagem de Deus tanto na aparência exterior como no interior, como no caráter. Ou seja, na sua forma física, você e eu somos parecidos com Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, se Deus tem uma forma, não é parecido com um animal, com um cavalo, com um cachorro, com um gato, não. Deus tem uma forma, se nós poderíamos usar uma nomenclatura, humanoide. Esta forma que nós temos. Porque, na verdade, não é que Deus tem uma forma humanoide. Nós, humanos, é que temos a forma parecida com a de Deus. Porque Ele quis nos criar à sua imagem e à sua semelhança. Tanto no aspecto exterior, quanto no caráter. Mais um texto para provar isto. Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Você percebeu? O texto é muito claro. Quando Adão saiu das mãos de Deus, ele trazia em sua natureza física, ou seja, o seu físico, a sua mente e a sua espiritualidade eram semelhantes à de Deus. Deus quis fazer assim. Poderia ter feito de outra forma? Poderia, mas ele quis fazer a forma do ser humano parecida com a dele. Então sim, Deus tem braços, Deus tem pernas, Deus tem rosto. Eu e você fomos feitos assim, à imagem e semelhança dele. Então não é que Deus se parece conosco, é que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então eu não chamaria isso de antropomorfismo.
Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos atribuindo a Deus a forma humana. Na verdade, nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você compreendeu? Antropomorfismo é eu pegar características humanas e aplicar a Deus. Mas o que nós estamos trabalhando, estamos vendo claramente nos textos, não é que Deus tem a nossa imagem, é que nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não há antropomorfismo aqui. O que existe é o ser humano sendo feito à imagem e semelhança do seu Criador. O livro Educação, página 20, diz o seguinte: criados para serem a imagem e glória de Deus, Adão e Eva tinham obtido prerrogativas que os faziam bem dignos de seu alto destino. Dotados de formas graciosas e simétricas, de aspecto regular e belo, o rosto resplandecendo com o rubor da saúde e a luz da alegria e esperança, apresentavam eles em sua aparência exterior a semelhança daquele que os criara. Que coisa impressionante! Olha só, apresentavam em sua aparência exterior a semelhança daquele que os criara. Essa semelhança não se manifestava apenas na natureza física. Então, ou seja, também era na física. Todas as faculdades do espírito e da alma refletiam a glória do Criador. Você notou? Mais um texto claríssimo dizendo para nós que Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus na sua forma física. Então, este design que nós temos, cabeça, tronco, braços, pernas, isso é uma semelhança, uma imagem e semelhança da forma como Deus é. Ele quis nos criar assim. Então, já respondi na Bíblia, já respondi em Ellen White. Agora vamos para a teologia adventista. O que os nossos teólogos pensam sobre isso? E me foi perguntado também se na academia, dentro das escolas de teologia, isso é um consenso. Não, eu fiz teologia, fiz mestrado em teologia nas nossas faculdades, na nossa universidade, e afirmo para você que eu nunca ouvi essa abordagem de que nós não vamos ver a face de Deus, de que vai ser proibido ao ser humano. Havia sim algumas discussões em alguns círculos pequenos, mas dizer que isso foi um consenso e que os nossos teólogos são de comum acordo, de jeito nenhum. A prova de que não é assim, eu tenho aqui em minhas mãos, deixa eu pegar aqui, o Comentário Bíblico Adventista, olha só, o Comentário Bíblico Adventista no volume 5, comentando aquele texto, verão a Deus, de Mateus 5, verso 8, diz assim, quando fala que os limpos de coração verão a Deus. Cristo enfatiza o reino da graça divina no coração do ser humano nesta era, embora não exclua o reino eterno de glória na era por vir. Portanto, está claro que as palavras verão a Deus são usadas no sentido espiritual e físico. Nós veremos a Deus, este aspecto, essa expressão veremos, os limpos de coração verão a Deus, ela pode ser entendida e deve ser entendida no aspecto espiritual e físico. Pastor, então explique melhor, vou continuar a leitura para a gente saber o que é esse espiritual e o que é o físico. Aqueles que sentem sua necessidade espiritual entram no reino dos céus agora. Aqueles que choram por causa do pecado são confortados agora. Os mansos recebem o direito de possuir a nova terra agora. Os que têm fome e sede da justiça de Jesus Cristo são satisfeitos agora. Os misericordiosos obtêm misericórdia agora. Da mesma forma, os limpos de coração têm o privilégio de ver a Deus agora, com os olhos da fé. E, finalmente, no reino glorioso, terão o privilégio de o verem face a face, conforme está em 1 João 3:2 e Apocalipse 22:4, que foi o texto que eu li. Então, ora, o Comentário Bíblico Adventista foi produzido por teólogos da nossa igreja. Então, dizer que é um consenso da teologia e que nós não vamos ver a face de Deus, vamos ver apenas sua glória, isso não confere com a verdade. Mas, para que não fique apenas nesse texto, eu quero concluir este meu vídeo lendo um pequeno artigo escrito pelo Dr. Alberto Tim, que hoje está no Centro de Pesquisas da Igreja para o Mundo, juntamente com o Dr. Elias Brasil, o Dr.
Alberto Tim trabalha no setor da Igreja Adventista. Como que eu posso explicar isso de maneira bem simples? O setor da Igreja Adventista responsável por trazer as respostas aos questionamentos que são feitos. É a parte oficial da igreja, vamos dizer assim. Eles provêm as respostas oficiais que a igreja tem, precisa dar acerca de diversos assuntos. E tem um artigo que ele escreveu que eu achei muito interessante e eu queria ler aqui com vocês esse artigo. Eu vou deixar na descrição o link para que você possa ver esse artigo do Dr. Alberto Tim, que tem como título Os remidos no céu verão a Deus Pai. Algumas pessoas alegam que os remidos jamais verão a Deus Pai, pois o apóstolo Paulo diz que Deus habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, 1 Timóteo 6,16. E o apóstolo João apresenta que ninguém jamais viu a Deus, João capítulo 1, verso 18 e 1 João 4, verso 12. Se isolarmos o conteúdo desses textos do consenso das Escrituras, poderemos ser tentados a assumir indevidamente que Deus é invisível a todas as suas criaturas, mesmo aos seres que nunca pecaram. Mas, para entendermos melhor o assunto, devemos reconhecer que no Jardim do Éden, Adão e Eva mantinham plena comunhão com a divindade, inclusive com o Deus Pai. No entanto, desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem, pois o Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo. Patriarcas e Profetas, página 366. Portanto, os textos acima mencionados devem ser compreendidos no contexto do pecado. Como Deus é fogo consumidor para o pecado, se seres humanos pecaminosos o vissem, seriam por ele destruídos. Por outro lado, existem várias declarações bíblicas que falam a respeito de Deus como sendo visto pelos remidos no céu. Por exemplo, o apóstolo João afirma que quando Deus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3, versos 2 e 3. E que os servos de Deus o servirão e contemplarão a sua face. Apocalipse 22, 3 e 4. Embora a manifestação de Deus possa se referir à segunda vinda de Cristo, a contemplação da face de Deus parece algo mais amplo do que a comunhão apenas com Cristo. Mas a realidade da contemplação de Deus Pai é confirmada nas seguintes palavras de Cristo: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, o texto que eu mencionei. Nessa declaração, Cristo não estava se referindo apenas a si mesmo, que já estava sendo visto pelos seus discípulos, e sim a Deus Pai. Nos escritos de Ellen White, encontramos várias ocasiões em que ela se refere a Deus Pai como sendo visto pelos remidos no céu. Por exemplo, no livro Maior Discurso de Cristo, página 27, ela afirma: os puros de coração vivem como na visível presença de Deus durante o tempo que ele lhes concede neste mundo. E também o verão face a face no estado futuro, imortal, assim como fazia Adão quando andava e falava com Deus no Éden. Agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Já no livro Grande Conflito, páginas 676 e 677, aparece a seguinte declaração: o povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Agora vemos por espelho em enigma. Contemplamos a imagem de Deus refletida como que em espelho, nas obras da natureza e em seu trato com os homens. Mas então o conheceremos face a face, sem um véu obscurecedor de separação. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória de seu rosto. E em Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 268, a senhora White comenta Apocalipse 22, 4 de forma ainda mais explícita. E qual é a felicidade do céu, se não ver a glória de Deus? Que maior júbilo poderá ter o pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar a face de Deus e tê-lo por Pai? Além disso, a senhora White nos adverte a respeito de distinções especulativas entre as pessoas da divindade. Os sentimentos dos que andam em busca de avançadas ideias científicas não são para confiar. Fazem-se definições como essas: o Pai é como a luz invisível, o Filho é como a luz corporificada, o Espírito é a luz derramada. Todas essas definições espiritualistas são simplesmente nada. Olha como ela diz: todas essas definições espiritualistas são simplesmente nada, são imperfeitas, inverídicas.
O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente e invisível aos olhos mortais. Evangelismo, página 614. Quaisquer distinções entre as pessoas da divindade, como as mencionadas acima, acabam distorcendo os atributos divinos. Portanto, existem suficientes evidências bíblicas e nos escritos de Ellen White para crermos que Deus Pai é invisível aos olhos mortais, mas não aos seres imortais, e que os remidos no céu realmente contemplarão a sua face. Dizer, portanto, que os teólogos adventistas creem que dentro da nossa teologia há um consenso de que nós não vamos ver a face do Pai, que não vamos ver a Deus, está longe da verdade, como eu iniciei este vídeo. Eu não conheço a pessoa que mencionou isso para você, mas uma coisa eu posso lhe afirmar, irmã Rosiane e demais que assistem este canal. Sim, nós veremos a face de Deus. Isso está na Bíblia, isso está no Espírito de Profecia e isso está também confirmado dentro da nossa teologia. Há muitos teólogos que têm o mesmo parecer. Ah, mas tem alguém que não acredita? É possível que tenha um teólogo ou outro que não creia. Mas isso não quer dizer que é a posição oficial da nossa igreja, não quer dizer que a nossa universidade, a nossa faculdade de teologia ensina assim e que há um consenso. O indivíduo pode até acreditar de maneira particular nisso daí, mas quando nós pegamos a literatura, vamos dizer assim, produzida de maneira, eu diria, oficial da nossa igreja, quando a gente pega teólogos como o Dr. Alberto Tim, que é uma autoridade, uma sumidade para a nossa igreja, trabalhando no Instituto de Pesquisas Bíblicas da nossa igreja, quando nós vamos para o Espírito de Profecia e para a Bíblia, fica claro, nós veremos a Deus face a face, contemplaremos o seu rosto, poderemos abraçar e estar na presença do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, espero ter respondido a pergunta, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.